start. Aí já foi, já. Boa. Maravilha, vamos lá. Muito boa tarde a todos. Boa tarde você que está aí acompanhando a gente ao vivo no YouTube. Hoje estamos começando o nosso Cast com você. É a nossa primeiro episódio de uma série que se inicia hoje para contar um pouco da história dessa empresa maravilhosa que a gente está montando, está criando, chamada Com Você, KW Com Você. E nessa primeira conversa não podia ser diferente, né? Sou eu, Paulo Molina, ou Pi, da operação da KW Com Você, entrevistando Samuel Lana. É isso aí, meu parça, meu irmão, meu sócio. Tamo junto, cara. E... É bom esse dia de hoje aqui, hein, cara? Interessante, curioso, né? Puta que lamento. Quero ver o que vai sair hoje aqui. Então, cara, você vai me colocar numa fria, né? Eu tô sabendo. Eu já planejei aqui. Eu quero que todo mundo saiba o que eu não sei. Não, mas é massa mesmo, né? Eu fiquei pensando aqui agora, né? O primeiro episódio da Cast Com Você, né? Exato. Que é o podcast aí pra gente falar dos caminhos. E ele começa retrógrado, né? Ele começa no passado, né? E através das pessoas a gente vai contando essa história. Mas vai ter um momento que ele vai chegar no presente, né, cara? Exatamente. E aí a gente vai ficar contando a história acontecendo ali no presente mesmo, né? Porque ao a gente vivo, não vai parar, exatamente. No dia a dia, né? Exato. Mas foi legal esse projeto aqui, porque acho que é isso, né, Samuel? A gente está dentro de um negócio que é de pessoas e acho que é muito importante a gente deixar documentado e trazer essa informação para as pessoas sobre como é que surgiu isso, como nasceu, em que situação, em que momento, né? Eu acho que tudo isso aí tem uma história por trás que é legal as pessoas saberem. E vamos começar hoje. E é kimono aberto. Kimono aberto. Kimono aberto, o termo pegou, hein, cara? Essa é boa. Agradecer o irmão Esteves. Carlos Esteves. Ele trouxe o kimono aberto. E até porque no ao vivo, quem tiver ao vivo aproveita, né? Depois a gente pode editar nos cortes, né? Com certeza. Vai ter bastante então, material. Você que tá ao vivo, aproveita que no ao vivo sempre vai ser 100%. E para quem tiver no ao vivo, pode mandar suas dúvidas, perguntas, quiser saber algum tema específico aí que a gente vai aproveitar e vai conversar sobre isso aqui hoje. Mas, Samuel, vamos começar a nossa conversa aqui, você se apresentando um pouquinho sobre quem é o Samuel, da onde vem, para onde vai. Puta. E aí, a partir dessa sua breve apresentação, eu vou começar a puxar e te provocar em alguns assuntos aí pra gente entender um pouquinho mais. Me deixa nervoso, hein, cara? Não, você é nervoso, eu não acredito nisso. Tô brincando. Não. Serenidade inabalável, né, cara? Nada me abala. Mas vamos lá, eu sou o Samuel Lana. Vou fazer 40 anos agora, dia 26 de dezembro. Tá chegando. Tá chegando, hoje cara. Hoje é dia 18 de dezembro, tá gravando aqui. 40 anos. Entrei no mercado imobiliário dos 18 para os 19 anos. Então isso fazem exatamente 21, 22 anos, vai se fazer. E sou formado em psicologia. Acho que no longo da história vou entrar em mais detalhe, mas fui fazer psicologia por causa do mercado imobiliário, intencionalmente. Saí, voltei, empreendi em outras áreas, marca de skate, né, cara? Tenho lá, andei de longboard esse final de semana mesmo? com a filhota lá, Colina Boards. É isso aí, cara. Muito orgulho de ter feito esse movimento. E sou pai do Ítalo, pai do Joaquim, né? Acho que as nossas famílias aí, né, Paulão? Algo que... Esse negócio aqui é um negócio sobre família. E não só a família, os nossos laços sanguíneos, mas os laços familiares que a gente constrói, né? Minha mãe sempre falou muito dentro de casa, né? Que os amigos é a família que a gente constrói, né? Que Deus escolhe a nossa família. E tem a família que a gente cria aqui fora, que são os amigos. E sociedade, para mim, virou uma forma de falar que a amizade é mais profunda ainda, né, irmão? Você sabe do que a gente tem vivido aí, que é muito intenso e muito mágico também. E sou casado com a Érica Bianco, que é a mãe dos meus filhos aí. Um caminho bem legal. E sou entusiasta da transformação da vida das pessoas no mercado imobiliário. Né, como psicólogo, sigo, né, a vertente aí do humanismo, da logoterapia, algumas vertentes da psicologia que trata, né, o ser humano como as suas potências psíquicas, as suas capacidades psicológicas, né,
uma fonte de crescimento e evolução e desenvolvimento sem fim, né? E a partir disso, né, sinto nos últimos anos, né, são 7, 8 anos que eu estou trabalhando, né, com as melhores práticas do mercado americano. Eu realmente sinto a necessidade dessa causa de transformar o mercado imobiliário através da educação, né, através das melhores práticas, através do acompanhamento, e venho procurando formas de conseguir fazer isso cada vez melhor, né? E a Keller Williams apareceu no meio desse trajeto, você também, sim, né? E para mim, prazer de estar aqui, cara. Muito honrado, inclusive, de estar sendo entrevistado aí como o primeiro aí do cast com você. Eu sou até curioso, eu queria até puxar essa veia aí já, né? Sobre o mercado imobiliário. Você falou que começou com 18 anos de idade, né? Nesse mercado. E antes disso, você já tinha tido alguma experiência profissional? Já tinha trabalhado com alguma outra coisa? Ou foi direto no mercado imobiliário? Já, cara. Na verdade, a primeira coisa que eu trabalhei na minha vida foi, assim, sem ser vender rifa quando era moleque na Páscoa para ganhar ovo. Essas doideiras que eu fiz também, assim, bem novo mesmo. Mas foi trabalhar no bar do meu avô, que era uma mercearia em Jaguariúna. Tá. Aí eu acho que eu devia estar com uns 11, 12 anos, eu voltava da escola, o bar abria 3h30, 4 horas da tarde, aí eu abria o bar e ficava até umas 10 horas da noite lá. Ajudava o meu tio na época. Com que idade? Isso aí eu tinha uns 11. 11 anos. 11, 12 anos. E ali era lavar louça, servir porção. Isso aí em Jaguariúna. Jaguariúna. Você é natural de Jaguariúna. Sou natural de Nascido, Jaguariúna. Crescido, criado. Nascido e crescido, cara, jaguariunense. Mas qual nasci pro tamanho mundo. Qual que é o tamanho de Jaguariúna? Jaguariúna, em habitantes, hoje tem 50 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos, não sei exatamente, né? Em território, tem um território até maior, né? Mas hoje em dia ainda está crescendo. Bacana. Uma cidade bem interessante, gosto muito. Uma cidade que está na região metropolitana de Campinas, né? Então tem um movimento lá. Mas hoje estou bem feliz dela estar lá e eu estar aqui também. Você está aqui aonde? Eu estou aqui em Alphaville, aqui em Santa Ana de Parnaíba, né? Eu moro no centro histórico ali. Certo. Mas de dezembro de 21 tomei essa decisão e em janeiro a gente mudou para cá, né? Bacana, vou querer saber mais sobre essa decisão aí, mas vamos seguir. Voltando pro início, né? Isso. Foi o bar. Aí depois dessa época do bar, eu lembro que na sequência disso eu arrumei um emprego em Olambra. Trabalhei no mercadinho, chamava Mercadinho Primavera. Nessa época aí eu estava com 14, 15, 16 anos ali. E aí eu ia pro mercadinho sempre depois da escola, na hora do almoço, ficava até às 7 da noite e sábado eu trabalhava o dia inteiro. Fazia tudo no mercado, né? Caixa, era um mini mercado. Fazia até lavagem de porco pro dono do mercado, que era um cara de Holanda. Das carcaças dos porcos? Na verdade, lavagem. Não, fazia lavagem mesmo, com o resto de verduras, coisas comida. da quitanda, juntando lá no tal, o cara levava lá. Entendi. E essa época foi uma época bem legal. No fundo foi o meu primeiro emprego CLT mesmo, né? Eu fui registrado nesse mercadinho. Quem arrumou esse emprego foi meu pai na época, meu pai, que foi meu emprego seguinte, e aí já foi trabalhar com meu pai. Porque aí eu saí desse mercadinho para poder estudar e fazer um cursinho. E na época minha mãe queria que eu entrasse numa faculdade e tal, então eu fui fazer um cursinho, aí eu saí. Meu pai ficou bem louco nessa época, né? Porque eu tinha arrumado um emprego, eu estava trabalhando, estava bem legal, minha mãe veio e falou para eu sair para estudar. E ele queria que eu fizesse as coisas ao mesmo tempo, né? E, enfim, não dava porque os horários, mas aí eu fui fazer esse cursinho, no final das contas acabei passando em umas faculdades, mas não rolou isso de... Pra cursar psicologia? Não, cara, administração de emprego. Nem que na verdade aquela coisa meio que... você tem que sair da escola e ir para uma faculdade, né? Então eu não sabia o que fazer. Na minha cabeça passava alguma coisa de marketing, né? Porque o que acontece? Nessa época do mercadinho, com 11 anos eu comecei a tocar instrumento musical. Tá. Violão. E aí tinha uma galera em Jaguar lá, tinha um movimento cultural bem interessante. Um amigo meu o irmão dele tinha uma banda. E aí, sim, a gente via a banda, era muito legal, eles tocavam e tal, e pô, mó massa. E eu não sabia tocar nada, tinha um violão em casa parado, que era do meu tio Nenê. E aí me veio na cabeça esse negócio, eu com esse amigo, que é o Felipe Neta, ele falou, vamos aprender a tocar violão. Eu falei, demorou, entramos na aula e tal, começamos a aprender. E aí na sequência veio esse negócio de ter uma banda.
Mas a gente era muito novo, então não tinha ninguém dos mais velhos que queria formar uma banda com os pivetes lá, né? Assim. Então, foi o primeiro empreendedorismo mesmo, na verdade, né? Porque aí eu formei uma banda de um monte de gente que não sabia tocar instrumento nenhum. E a gente ficou um ano e pouco para aprender a tocar os instrumentos para formar essa banda, né? E aí essa banda se formou, ela chama Anônima, né? Porque hoje a gente não tá junto, mas nunca desfizemos a banda, só tem uma hora que parou de tocar. Era uma banda de 5 pessoas, depois entrou um outro cara, ficou 6. Eu virei guitarrista dessa banda, então eu tocava violão. Mas começou tocando violão, foi pra guitarra. Violão e guitarra é tudo mesmo. Não é a mesma coisa, né? Guitarra tem mais solo e tal, mas aí fui para guitarrista da banda, que tinha um outro amigo que tocava violão, tinha outro que era vocalista, e o vocalista tocava guitarra, mas aí ele queria ficar focado no vocal, então eu acabei indo para guitarra. E aí a gente empreendeu porque a gente começou a fazer movimentos de shows e tal, eu ficava agenciando a banda, fazendo shows e tal, marcava, a gente ia, fazia, e chegou um momento que teve um festival do Objetivo, que é o lugar onde eu fiz o cursinho, que chamava FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo. E aí a gente tinha umas músicas próprias nossas, que a gente investia em fazer as canções próprias. Foi uma época bem legal, porque a gente ficava escrevendo pra caramba umas músicas assim. E aí quando a gente fez esse festival, a gente tocou com Tijuana, com Nath Roots, e a gente, assim, em Jaguariúna, você tinha que fazer o quê? Para participar do festival, você tinha que gravar lá uma fita cassete na época, né? Quem não sabe que é entregou isso, a idade, né? Você ia lá, colocava a fita no rádio, apertava o play e o rec junto assim, ó, sabe? E gravava, e a gente gravou uma fita com uma música nossa que chamava Internet, que foi, né, a banda surgiu meio que ali quando a internet começou a aparecer, 98 para 99, assim. E aí a gente fez essa música, chamava Internet, gravamos ela e mandamos, e aí tinha um cara que não era da nossa banda, que era o tecladista, o Ederson, e aí ele veio para nossa banda porque ele não tinha banda no Objetivo, ele queria participar, e todas as bandas que tinha ele não fazia parte. Aí ele chamou toda a gente que era da escola do estado, e ele entrou na banda e por causa dele a gente pôde participar. Puta, que legal isso. E na época tinha uma galera que era do Objetivo, né, que tinha até condição de gravar em estúdio, e gravado e tal, enfim. Uns caras, inclusive, tudo irmão, né, enfim. Mas aí a fitinha tosca nossa lá acabou sendo aprovada pela música, sobressaiu, pelo conceito e tal, e a gente foi chamado. Aí a gente tocou no estádio do Guarani, cara. Caraca, no estádio não, velho. no ginásio do Guarani. Mas, mano, imagina o ginásio lotado. Sabe, eu já fui nesse ginásio aí, cara. Sabe no show de quem que eu fui lá? Shakira. Cara, no ginásio do Guarani. Das antigas, das antigas, cara. E você tocou nesse ginásio com a sua banda, cara. E que foi legal, no dia que tocou o Tijuana, cara. Tijuana, que é uma banda... eles iam tocar pra fechar, porque aí esse era uma eliminatória em Campinas, e quem ganhasse ia pra São Paulo, que aí ia ter o show do Nath Roots e ia ter um negócio lá. Que legal. E aí foi legal, cara. Quantos anos você tava nessa época? Tava com 16, eu tava trabalhando no mercadinho nessa época. Tá, de Olambra. Legal. Exatamente. E aí a gente foi pra lá, tocou. Eu lembro que a gente ficou em terceiro, só o primeiro ia. Então a gente acabou não indo, mas pra gente foi uma big experiência, um palco profissional lá. Baita conquista, né? Pra uma banda que começou com ninguém sabendo tocar nada. Cara, foi muito louco. E aí esse negócio é aquela coisa quando você sobe o sarrafo, né, cara? Quando você vê coisas que você não via, quando você sai do lugar que você não tava, né? Cara, eu voltei esse dia desse negócio e a gente voltou assim, falando, puta, cara, tem alguma coisa. E aí eu fiquei, como empreendedor, fiquei me coçando, assim, né? Nem sabia ficar empreendedor, mas queria subir o negócio, o sarrafo mais, né? Falei, caramba, olha lá o que a gente foi, onde a gente foi parar e tal. E aí eu descobri que tinha o Sprite Sounds, que na época era um evento também para bandas novas. Tá. E entrei na internet lá, vi esse negócio, falei, não, já sei, cara. Só que para eles tinha que gravar um CD. Eles não aceitavam fita cassete, então você tinha que ir para um estúdio e gravar. Aí falei com os caras, falei, vamos lá, a gente junta o dinheiro nosso aqui, cada um dá um tanto, a gente vai para um estúdio e a gente grava 3 músicas, a gente tinha várias, falei, a gente envia, vai que a gente é chamado, cara, tal, não sei o que, tudo empolgado, enfim. Sei que a gente fez esse corre, gastamos uma grana, gravamos as 3 músicas, ninguém nem retornou para nós. Choque de realidade. Era no Brasil inteiro, né, cara? No fundo a gente era os caras de Jaguariúna que tocavam mal pra danar, né? Então assim, né? A gente tocava o que a gente tinha que tocar, né, cara? Mas era massa lá em Jaguariúna o movimento. Mas, cara, devido a tentar fazer isso, quando... É aquela coisa, né, cara? Como é? Do limão, faça uma limonada, né? Isso.
Essa frase é Mr. Paul, né? Mr. Paulo sempre que De solta. limão, uma limonada. E aí eu falei, cara, mas isso não foi à toa. Aí cheguei pros caras e falei, ó, a gente gravou 3 músicas. Se a gente gravar mais 7 músicas, a gente grava um CD, cara. Falei, eu vendo o CD da minha banda aqui em Jaguariúna. E aí entrei nessa esfera de Gravar o CD. gravar o CD. Era um estúdio da cidade que estava começando, que era de um baterista antigo lá, umas bandas mais velhas. Aí comecei a entender o que tinha que fazer. Primeira coisa, tinha que pagar o estúdio. Depois tinha que produzir o CD. Então tinha umas grana e eu peguei e falei, já sei. Falei, vou levantar fundo, né? Vou captar dinheiro no mercado. Aí comecei, eu fui lá nas lojas, Bortoletão, Alto Posto Ferrari, lá em Jaguariúna, vários comércios. Você foi nos comércios locais. E comecei a apresentar proposta. Falei, eu tenho uma banda, eu saía da escola e fazia isso. Falei, eu tenho uma banda assim, sensada, a gente E vai você que gravar puxava um CD. isso aí, lá da banda. Sim, eu que colocava a cenoura atrás na frente para as coisas rodar, sempre foi. Legal. E aí eu comecei a conversar e comecei a levantar dinheiro. Tipo, depois da primeira pessoa que deu R$1.000, pá! Aí a prefeitura da cidade deu tal. Eu sei que foi juntando uma grana até que tinha um valor lá. E aí com esse valor a gente conseguiu pagar o estúdio e gravar as 10 músicas. Gravamos as 10 canções. Não trouxe o CD aqui, mas tem anônima no Sound, como chama lá? SoundCloud, eu acho, Cloud Sound, tem um... Já faz um merchan aí, cara. Não, nem faço, melhor vocês não ouvirem, deixa a história melhor. Quem quiser mandar mensagem pra mim que eu vejo se eu descolo um link aí que tem as canções. Mas tem que escutar com alguma coisa pra proteger um pouco o ouvido, pra não sangrar e tal. Mas legal, então, pô, você já começava a demonstrar aí todo o seu empreendedorismo, suas visões. Aí levantamos essa grana e tal, gravamos as músicas, aí depois precisava produzir o CD, que é gerar um monte de cópia do CD, eu não sabia, depois fui descobrir isso. Aí descobri um outro cara de um outro estúdio, ele fez a você fez o CD mestre lá. Gravei. Aí você não tinha as cópias para poder comercializar. Aí eu fui descobrir que tinha que produzir, tinha um selo, um monte de coisa para fazer. Aí uma empresa que chama Sonopress, que fica em Manaus, lá no Polo, né? E aí eu descobri um cara em Jaguariúna que estava com um estúdio também, só que era um estúdio mais digital dele, assim, não tinha bateria digital, as coisas, e aí ele veio, ele fez a masterização do CD que faltava para dar o acabamento. E aí meio que esse cara tava com uma grana, ele falou, mano, eu pago pra você pra rodar o CD. E aí você deixa metade das 1.000 cópias comigo, e aí você vende os CDs e conforme você me pagar eu te dou as outras 500. Ele fez um acordo assim, porque ele queria rodar a primeira, tá? Ele escutou as músicas. E aí ficou aquele negócio de, depois ia vir cliente e tal, e não deu outra, cara. Eu levei várias pessoas que gravaram com ele. O cara investiu em você. Ele investiu, cara. Ele investiu meio que... E você vendeu tudo? Vendemos, cara, vendemos. Só que aí no fundo eu fiz um collab com ele também, porque aí, tipo, 500, a gente tinha que vender, eu acho que 300 cópias e pagar um valor por ele. Aí no final das contas eu sei que eu vendi o que eu tinha que vender, não paguei ele ficou com CDs, ele vendeu os CDs e fez o dinheiro lá com as outras 500 cópias. Mas as indicações que você levou pra ele. Sim, e eu vendi as 500 cópias de porta em porta. E aí foi legal também. Eu saía da escola, nessa outra época, colocava sempre 20 CDs na mochila, era R$10 cada CD. E aí eu saía com a missão de vender 20 CDs por dia. E eu precisava fazer isso porque no final das contas, a grana que a gente levantou, quando chegou esse momento aí final, ficou faltando uma grana. Aí tinha um pai do amigo meu que era o alemão, pai do Felipe, assim, brother mais próximo. E o alemão era um cara trabalhador, sabe? Tinha uma reserva de grana assim, bem pequena. Não lembro qual que era o valor, mas cara, se olhando pra isso 99, 98, quando a gente gravou esse CD aí, tipo, sei lá, ele emprestou uns R$10.000 pra gente, assim, era uma grana, né, cara? E aí eu saía vendendo CD porque eu tinha que devolver essa grana pra ele. E devolvemos, cara, foi muito massa. Aí fizemos um show, onde hoje é o Labareda lá, a gente fez o único show de rock que já teve no Labareda, foi a nossa banda. Aí chamamos todas as bandas da cidade pra tocar lá, fizemos um puta movimento. Que legal. Tudo que a gente ganhou vendendo CDs, a gente gastou nesse show aí, porque a gente tinha que devolver pro mercado. Tinha que girar o negócio. Nosso negócio não era ganhar dinheiro, era fazer o mover mesmo ali, né, cara? Bacana. E aí foi massa, e a música, além do empreendedorismo, acho que ela trouxe sensibilidade assim pra minha vida, né? No fundo eu me envolvi com algo interessante mesmo nesse percurso, assim, foi bem massa, as amizades, as coisas ficavam girando sempre em torno de artista, né? Tipo, criar música, escrever, compor. E dá pra ver assim, já nessa história, breve história que você tá falando, né? O quanto que você já começou nesse movimento de encontrar pessoas, levantar fundos, né? E fazer a coisa acontecer. Mas daí voltando lá pra... mano, eu tinha que acordar o baterista, cara, João Mimosa, meu irmão do céu, cara.
acordar você todo dia cedo pra ensaiar era um bagulho muito louco, cara. Chegava lá, ele tinha chegado da balada, ele tava, desculpa a Flávia, a esposa dele, se eu vi isso aqui, mas ele tava deitado lá com a mesma roupa que ele tinha chego do rodeio, cara. Imagina. Nós montava bateria, era na casa dele, acordava ele, cara. Puta, mas era muito divertido, mas, cara, era um mover assim mesmo. E eu gostava pra caramba, cara. Não, é gostoso essas coisas, é gostoso. Ainda mais massa. quando você faz de maneira natural, né? Sim, foi acontecendo. Mas daí você estava falando que nesse mesmo movimento foi quando coincidiu ali de você ter que tomar uma decisão, a sociedade te levando por uma decisão sobre fazer faculdade, não fazer. Você estava ali entre administração ou não. Então, aí foi lance de fazer administração. Aí eu passei, aí eu peguei e resolvi fazer administração em Jaguariúna só, desculpa, minha mãe, mas resolvi fazer aquilo só pra minha mãe parar de encher o saco. Falei, vou fazer administração com ênfase em propaganda e marketing. Uhum. Aí entrei, só que pra pagar a facu, tipo, cara, na época, sei lá, a facu era, não sei, R$360. Barato pra caramba. Tipo, na época era uma grana, mas enfim. Uhum. E eu lembro que eu precisava de um trampo, porque eu tinha parado de trabalhar no mercadinho pro cursinho e tal, a banda acontecendo tudo nesse mesmo tempo. E aí eu queria tirar a carta também, né? Eu tava 17 para 18, ia fazer 18, 26 de dezembro, queria tirar a carta no outro ano já, né? Certo. Coisa de moleque. E aí o meu pai meio que deu essa... Ele falou, ó, seguinte, você vem trabalhar então comigo. Meu pai tinha uma Kombi, ele tava começando o negócio dele. Tá. Então ele tinha uma Kombi e ele vendia produtos alimentícios, biscoito, batata palha, bolo, um negócio de bar em bar, assim, de mercado em mercado. Então. Tá. E ele tava se relevantando, né? Porque ele teve um momento que a minha mãe quebraram e tal, separou, enfim. Aí ele tava levantando e tava empreendendo, montando essa empresa. E aí ele falou, ó, vem comigo então que eu pago a sua carta, te pago mais valor por mês, você me ajuda nas coisas, né? E eu tava meio distante da relação com ele, assim, devido às coisas, mas falei, pô, da hora, né? Tipo, fui meio que morar com ele e fui trabalhar com ele. Aí nessa época, foi uma época assim, pra mim, se eu te falar, né? Agradecer ao senhor Ailton Lana, porque realmente ali eu consegui concatenar, assim, fechar na minha cabeça, assim, os valores da venda, né? Meu pai tinha um negócio muito humilde, né? Mesmo a Kombi dele e tal. A gente brincava que tinha que tomar tétano direitinho, a injeção, né? Porque qualquer ferimento ali, qualquer coisa ali já era, né, cara? E brincadeiras à parte, assim, cara, era noite e dia, chuva e sol. Era 30, 40 PDVs, né? Ponto de venda todo dia. Então a rotina era... Eu saía lá de Jaguariúna, sei lá, 4h30, 5 horas da manhã. Minha mãe ficava louca, né? Eu dirigindo uma Kombi com 18 anos, né? A Kombi tinha uma folga no volante que se fizesse assim, ela continuava reta, né? Como diria o meu sogro, não era folga, era uma férias inteira, né? Você ia aqui, ó, ia reto. Mas eu ia de Jaguariúna para Mojimirim, carregar 5 horas da manhã na fábrica os biscoitos, aí depois saía de Mojimirim, ia para Itapira ou Mogi Guaçu, que era a cidade. Rodava a região lá. Acabava rodando o dia inteiro numa cidade, seguindo o itinerário lá, né? Parando, e aí, então, não sei o que, pegava... Seu pai junto, sozinho? Meu pai junto, depois eu parti sozinho, né? Porque aí ele começou eu ia sozinho... Ele te ensinou como é que funciona. Aí ele começou a crescer o negócio, ele abriu uma cidade, ele ia para outro um local lado, e eu ia fazer as vendas lá no que já estava consolidado. Né? Legal, cara. E assim, óbvio que eu fiquei com ele um período, né? Passagem de bastão ali, e aí era muito louco, porque, cara, meu pai tinha as fichinhas, né? Hoje ele tem lá os iPads, as coisas, vai tudo, enfim... Tem mais carro, né? Cresceu o negócio. Mas na época ele tinha umas fichinhas. E, cara, eram uns rabiscos muito loucos as fichinhas. Mas ele tinha lá exatamente qual que era o norte daquele cliente, entendeu? Então, ele sabia se era o cliente que gostava da piada X, da piada Y. Se era o cliente que gostava da história de não sei o quê. Se era o cliente que gostava de futebol. Então, ele tinha tudo isso meio que anotado. Tinha o banco de dados dele ali. O CRM. Ele tinha... Na fichinha. Ele tinha o histórico da última venda, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então ele fazia muito fiado, o cara pagava na outra, entregava, deixava para vender, pagava. Então tinha todos esses movimentos e eu percebi ele performando em cima disso, né? No carro assim, e fora os corre que ele estava vivendo, né? Uhum. Eu lembro muito das respirações, assim, sabe? E uma vez ele falou para mim, ele falou assim, quando a porta da Kombi bate, eu entro na venda, né? Eu descia, pá! E ali já era o gatilho. Tudo ficava dentro da Kombi lá, entendeu? É. Porque ali ele não poderia, né? Que até saiu um corte do podcast que a gente gravou com a Renata, que eu tava falando sobre o gatilho do desapego pro corretor de imóveis. Uhum. Que é aquela coisa de, cara, não importa o que você tá precisando, qual é a sua necessidade hoje, e isso pode importar para você, entendeu? Mas se você levar isso pro seu negócio, você vai estragar o negócio. Sim.
Porque, de fato, né, as pessoas não estão ali para se preocupar com o que você está precisando. E ao contrário, né? Então, assim, ou você cancela isso, né? Ou você vai influenciar negativamente aquela relação, né? Então, a batida da porta... E depois você foi estudar psicologia e hoje você tem uma vertente muito grande, né, de trabalhar a psicologia com o mercado imobiliário, que hoje cada dia mais eu entendo que tem essa sinergia, né, nas duas coisas, assim. Na verdade, psicologia, ela é muito em qualquer âmbito, né? Muito. É uma coisa que influencia muito nas relações corporativas, humanas e tudo mais, né? Mas você já tinha essa sensibilidade nessa época aí que você estava trabalhando. Eu não sabia falar igual eu tô te falando agora, então, eu sabia nem perceber. Começou a ter a formação ali já, né? Mas eu era impactado, né? Assim, com essa idade aí de 18 anos, né? Eu estava sendo impactado e estava vivendo a crise existencial dos 18 anos ali, né? Mas no final, você estava na faculdade de administração ou não? Eu fiquei 3 meses, aí eu recebia do meu pai R$400, né? E a faculdade era 360. Eu lembro certinho, porque eu tinha R$10 para sair de sábado. E assim, cara... Um para cada sábado do mês. Foi o maior inferno da minha vida, porque eu falei, caramba, cara, numa época que eu trabalhava no mercado, eu recebia lá R$600 no mercado. Era um salário mínimo na época. Não, até era 350, mas aquilo lá era meu. Então eu recebi o primeiro salário e fui lá e comprei uma guitarra. Então fazia o que eu queria. Né? E assim sempre foi. E ali com meu pai, eu recebi um dinheiro para pagar a carta e depois eu comecei a receber isso, sobrava R$10. Então, tipo, quando eu trabalhava no bar, com meu avô, por exemplo, que era muito menor, meu avô me dava R$20. Todo sábado pra sair, R$20 era uma grana do caramba pra sair com 15, 16 anos, nossa, entendeu? Sobrava. Ir pra faculdade, estudava à noite? À noite. Não, e o que pegava era assim, porque eu entrei em administração com ênfase em propaganda e marketing. Publicidade e propaganda. Não lembro se enfim, mas alguma coisa desses dois. E eu queria mesmo o marketing e a propaganda. Isso aí ia acontecer nos últimos anos. Então, assim... Cara, eu comecei a falar, cara, o que eu tô indo nessa aula para aprender esse negócio? Eu já faço isso. Nessa época aí que eu tava com meu pai, uma coisa louca, né? Meu pai ia para Cosmópolis e eu lembro que eu falava para ele, pô, pai, você vende só esse negócio que faz mal, né? Salgadinho, né? Que estavam brincando com ele. E aí a gente começou a inserir alguns produtos, tipo granola, ele vende uma granola lá que é mó bom e tal. E na época a gente começou a procurar em Jaguariúna por R$20. Aí um dia meu pai chegou e falou, sua tia tinha um negócio, ela não vai mais fazer, tal, não sei o que, tem 40 pessoas na cidade de compra dela, por que você não pega esse negócio aí e tal, cara? E aí foi muito louco, foi na época que eu já tinha feito 18 anos, e quando eu fiz 18 anos, a minha mãe, o meu padrasto tinha uma moto, uma XLX. Tá. E aí, bem que eu ganhei essa moto, uma moto de 2 contos, era uma XLX 83 e tal, e aí essa moto tava comigo lá, né? E aí eu tinha, os CDs eu vendi de bicicleta, mas aí quando surgiu esse negócio, eu comecei de sábado. Então eu ia com meu pai para Cosmópolis para vender lá, eu carregava, sei lá, 20, 30 pizzas e trazia para Jaguariúna. No sábado eu saía vendendo essas pizzas, cara, eu vendia 30 pizzas, só que eu vendia a pizza a R$12. E pagava 3. Então assim, faz a conta aí, com 30 pizzas, né? Eu fazia R$360, cara. No final de semana. No sábado, exatamente. Aí era uma margem muito boa, né? Então, quando eu comecei a juntar, cara, eu tava fazendo 1.000 por mês ali, só nos negócios. E aí eu já tinha saído da faculdade já. Falei, cara, não faz sentido nenhum eu ficar pagando isso aqui. E aí eu saí da faculdade. Minha mãe entendeu, né? Porque no fundo eu falei, ó, é eu que tô pagando. E tô trabalhando, então não tá fazendo sentido. Né? Eu vou sair e tal. Ela ficou super assim. E aí é onde começou a entrar o mercado imobiliário na minha vida, né? Porque aí minha mãe, não sei se por esse movimento ou não, mas ela começou a insistir muito para mim morar com ela em Mogi Guaçu. Tá. Só que Mogi Guaçu é uma cidade que eu gosto muito, por sinal. Seu pai morava em Jaguariúna mesmo? Minha mãe e meu pai é de Jaguariúna. Tá. Aí, no empreendedorismo dele com a minha mãe junto, eles abriram uma padaria em Mogi Guaçu. Tá. E aí, minha vida inteira ficou entre Jaguariúna e Mogi Guaçu, tá. Dos meus 10 aos 11 anos. Então, no fundo, aí eu vim para Jaguariúna e dos 11 eu fiquei em Jaguariúna. Aí, fiquei morando com meu avô, né, novo, tal, aquela coisa. Inclusive foi a primeira vez que eu fiz entrevista na Ambev, só que eu fiz um CSD de Paulínia, pra ser vendedor. De venda, porque lá era venda pura, né? Lembro até hoje que meu tio me levou lá em Paulínia, eu fiz a entrevista, aí eu tava meio que esperando essa resposta, e a minha mãe falou, tem uma amiga minha aqui que vai abrir uma imobiliária em Mogi Guaçu, tal, vem aqui, fala, imobiliário, o que é isso, né, mano? Não tem ideia. Aí eu sei que eu fui lá, fiz a entrevista, conversei com ela, essa amiga da minha mãe é uma pessoa muito boa, ela me deu uma... E você não tinha pensado nada de mercado imobiliário até então, nem... Não.
foi uma guiança divina total mesmo assim. Hoje eu sei que, né, fico feliz de ter juntado ali sei lá, os sinais necessários e eu ter me movido, né? Minha mãe morava numa casa com uma firmeza lá em Mogi Guaçu, então assim, em termos de qualidade de vida, né? Mas assim, eu não queria mudar de Jaguariúna, cara. Eu lembro que por mim assim foi um negócio que eu tive que pensar muito, porque eu tinha namoradinha lá de Jaguariúna, tipo, eu morava lá e tal, então tinha esse negócio de sair, né? Tá. Mas aí fui lá, fiz a entrevista, a mulher me encantou, a advogada, assim. Ela realmente é uma pessoa com uma visão de futuro, e ela gostou muito. Ela falou, não, você não vai trabalhar na Ambev, não, tal, não sei o quê. Farda, né, cara? Não sei como que é. Mas aí eu sei que na época ela fez uma proposta muito simples, ela foi um salário mínimo também. Ela falou, mas vem aqui, mas você vai vender. Isso aqui é só pra você ser um captador, mas você vai vender, tal, tal. E aí foi assim, cara. Eu lembro que foi, acho que julho, agosto de 2001 para 2002. Foi isso, cara. Que eu fui pra lá e aí entrei na imobiliária um mês antes da imobiliária abrir. Então eu entrei na imobiliária, na abertura da imobiliária mesmo, do projeto. Zero, exatamente. D-1. Muito louco, ficamos um mês lá. E aí, né, não sei se eu continuo falando disso, nossa, aqui. Então, a gente tá entrando no mercado imobiliário, né? Tô entrando. Tá chegando no ponto aí, né? Como é que foi essa sua entrada no mercado imobiliário? Como é que foi essa experiência? Então, aí foi meio que isso, cara. Tipo, tinha um cara lá que chamava Neemias Neeme, que eu chamava ele de Júnior. Ele tem um apelido em Mogi Guaçu de Gronk. E um pai, assim, pra mim mesmo. Sabe? O cara na época tava com 33, 34 anos, né? Eu tava com os meus 19 para 20, né, mano? Ele viu alguma coisa e, cara, ele chamava muito a minha atenção, cara. Era muito louco, né? Que eu vivia, né? Moleque e tal. Ele vinha, não sei o que lá tal. Mas era um cara que chegou pra mim e de uma forma muito simples ele me deu, assim. Ele falou, ó, você tem que... Pega um local, vai nesse local, vai com a sua moto, para lá, bate de casa em casa. Ele falou, conhece Testemunho de Jeová? Conheço. Ele falou, então, você vai fazer isso, mas você vai vender a palavra do mercado imobiliário, conversa com as pessoas, fica indo no mesmo lugar, que as pessoas vão te reconhecer e vai começar a dar fruto, porque as pessoas vão começar a te entregar coisas, só por você ter presença ali com elas. Tal. E eu lembro muito claro que isso a gente fala muito para os corretores, ele falava assim, ó, não se preocupa com a parte técnica desse negócio. Você vai aprender isso na prática, vai ser a melhor forma. A gente está aqui, ele falava. Estamos aqui por trás de vocês. Tipo, vai fazer a prospecção, vai fazer o network, vai conversar com as pessoas, vai oferecer ajuda. Então ele que me deu esses drivers. Ensinamento, assim. Baita, né, cara, baita. E assim, hoje eu vejo muitos corretores, muitas pessoas entrando no mercado imobiliário, mas para mim acabou sendo... Eu morava com a minha mãe, entendeu? Pagava aluguel, né? A gasolina da moto era barata, ela comprava até desodorante na época para mim lá, né? Então assim, no fundo, responsabilidade zero, sabe? Então sem peso nenhum nas minhas costas, pegava a moto todo dia cedo, para mim era uma diversão, né, cara? Ia lá no Rosa Cruz, no Itamaracá, no Parguaínco, que é os bairros lá que eu comecei a trabalhar em Mogi Guaçu, e ficava andando lá. E foi lá fazer o papel de testemunha de Jeová do mercado imobiliário. Tipo isso, cara. E começando a conversar, né? Falando, não, vou estar aqui sempre e tal. E quais fenômenos você já começou a observar nesse momento? Top, cara. Fenomenologia do mercado imobiliário, né, você cara? Fala muito, né, sobre os fenômenos, né? Porque vários, as coisas começam a acontecer quando você começa a conversar com as pessoas, começa a surgir, né? E o que você começou a já perceber nesse momento aí que você começou a ir pra rua, conversar com as pessoas, entender as dores delas, as necessidades? Parte do que eu vou falar eu fui entender depois, né, cara? No momento eu tava só fazendo mesmo. Mas eu acho que o primeiro fenômeno que eu percebi foi a manifestação mesmo, assim, né? Tipo, como que aquela semente invisível, ela é plantada, ela existe, né? Como que você regou ela, e a gente costuma fazer isso ao natural sem perceber, né? Quando você começa a entender, que o negócio vira intencional, né? Mas o primeiro ciclo foi totalmente sem perceber, tanto que quando eu ganhei a primeira comissão, acho que foi depois de 45 dias, fiz uma venda lá, sei lá, deu uns 40 mil de comissão, e eu fiquei com 8 mil porque eu era... Sua primeira venda foi com 45 dias foi, de atividade? Foi. Eu fiz mais de 100 amizades, né? Eu falava assim, o que você fez? Eu fiz 100 amizades e tal. Uma média até baixa, né? Se for pegar 100 dividido por 45 dias aí, você vai... Conheci 2 pessoas por dia, 3 pessoas por dia, né? Mas quando a venda saiu,
e aquilo aconteceu, que eu chamei lá, cheguei, eu lembro que o cara fechou. E agora? Tal, não, agora sobe lá, leva as informações, passa lá advogado para fazer o contrato, você tem que puxar isso aqui, vamos lá na prefeitura que eu vou te apresentar para a mulher do cadastro, para você saber. Aí você começou a ver na prática como ele começou a me levar para fazer essa parte burocrática. Que era a parte técnica que ele tinha falado para não se preocupar. Que eu tinha que focar em fazer, né, o network, ofertar um negócio. E aí quando esse dinheiro entrou na conta, realmente eu fiquei meio que, sabe, o que eu fiz, né? Porque no mercadinho era claro o que eu fiz durante um mês para receber o salário, entendeu? Outras coisas que eu fiz, era claro o que eu tinha feito para receber. Tá. Aí ali o negócio não ficou claro. Não ficou claro e você recebeu uma bolada muito maior. 10 vezes, eu tava recebendo 700 conto, recebi 10 vezes mais. E aí isso aí mexeu existencialmente, porque parecia que eu tinha roubado a grana. Você teve esse sentimento. Tive, cara. De falou, ser cara, propina. Isso não tá certo. Não fechava na minha cabeça. Falei, caramba, cara, o que é isso aqui, né? E aí eu comecei a achar algumas respostas. A primeira resposta foi as amizades. Eu falei, o que realmente eu fiz? Pô, eu conheci 100 pessoas. Eu fiz amizade, né? Eu conheci a dona, sei lá, tinha a dona Orlando, Dona Maria, tipo, eu fui conhecendo as pessoas. Uhum. Eu fiquei tentando lembrar das ruas aqui do Paraguaínco, né? Tinha o Mamão, tinha os caras lá, Mamão era o nome de um cara. E eu fui conhecendo essas pessoas. E no fundo foi elas, porque essa primeira venda surgiu porque um cara que eu tinha batido na casa dele, depois de falar com ele várias vezes, num dia ele me ligou e a esposa dele estava querendo vender a casa já fazia muito tempo. E aí ele falou, cara, vou resolver colocar para venda mesmo, tal, então vou deixar com você, depois vou procurar as outras imobiliárias, né, tal. Aí eu falei, legal. Aí já aconteceu um fenômeno já, por quê? Porque essa casa dele só estava comigo. Uhum. Porque no tempo que ele me contou, entendeu? Até ele procurar as outras imobiliárias, só eu tinha aquele produto. E aí, beleza. Aí, nesse caminhar, depois que ele me falou do imóvel dele, eu não tinha nem feito foto, não tinha feito nada. Eu estava fazendo o meu trabalho de conversar com as pessoas e comentei com um cara que tinha na rua de trás dele lá, numa dessas visitas, que o cara tinha posto a casa para vender, que a mulher tinha resolvido e tal. Uhum. Aí ele falou, pô, final de semana vai vir um amigo meu aqui que vai mudar, da Mali, né? Lá tem a Mali. Falou, ele tá vindo direto, mas ele vai mudar para cá ano que vem, cara. Vou falar com ele, às vezes ele quer morar aqui perto. Aí foi isso, mano. Aí eu fui lá no domingo, mostrou a casa e o negócio fechou. Aconteceu, assim. Parecia um passe de mágica, assim, mas não era, né? Aí, depois de ver isso, aí foi o segundo fenômeno, que aí você fica falando, cara, como que eu vou repetir esse negócio? Porque parece uma mágica e você fala, cara, como que eu vou repetir isso? E aí o único padrão que eu segui foi continuar a fazer as amizades. Legal. Continuar a falar com as pessoas. Depois eu percebi os mecanismos de incentivos, né? Então tinha o barzinho lá na entrada do Rosa Cruz, na frente da mini rampa lá do posto Terraço. Aí eu percebi que todo mundo que chegava do trabalho de manhã, da madrugada, ficava lá naquele bar, entendeu? Aí eu falava pro cara, pagava a caixa de cerveja, falava, paga, dá cerveja pra uma mesa, fala que é um rapaz do mercado imobiliário que tal, não sei o quê. Eu fazia várias doideiras. Assim. Aí você começou já a pegar aquela sua experiência que você tinha tido de fazer os movimentos do CD, de não sei o quê, e aplicar no mercado imobiliário. Então é tudo uma construção que vai acontecendo, né? Sim. E o Júnior, que é o Nemias Neeme, depois que eu fiz essa venda, e ele entendeu que eu estava procurando algumas respostas, ele me deu um livro que é o maior vendedor do mundo, do Og Mandino. Que para mim, assim, é um outro momento chave mesmo do movimento que aconteceu na minha vida. Porque esse livro me levou para psicologia depois, né? Porque Repete o nome do livro pra galera que tá assistindo. Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Bacana. É um livrinho bem fininho, facinho de ler. Não vou dar spoiler aqui, porque tem uma história até falando de Deus aí por trás, que é bem massa. Mas o livro ele tem 10 pergaminhos. O primeiro pergaminho ensina como você adquirir novos hábitos. Então o primeiro pergaminho é tipo um manual de como usar os outros 9 pergaminhos. Muito massa. E aí foi a primeira vez que eu me deparei assim com uma metodologia, sei lá se é isso, né? Mas um material falando sobre hábitos, né? Como adquirir novos hábitos, tal, porque é muito novo, tal. E aí eu li esse livro inteiro. E aí esse primeiro manual ele falava que a técnica para você criar novos hábitos é você entender que você tem uma capacidade
ele fala assim que aí depois na psicologia eu fui ver várias teorias, mas ainda a que eu mais acredito é essa aqui, que os hábitos é como se fosse um saquinho de bolinha de gude, Tá. e tem um momento que você enche esse saquinho. Então, para você ter um hábito novo, você tem que tirar um hábito de lá. Então, que às vezes não, sempre, para você adquirir um hábito novo, o primeiro caminho é você tirar um hábito, não é em si um hábito ruim, mas é um hábito que não faz sentido. Sim. Pode ser ruim, como pode ser um hábito que desapegar de alguma coisa para poder se apegar. Você tem que abrir o espaço. Você tem que abrir o espaço para poder entrar, porque você fica tentando enfiar o hábito novo, mas o negócio está cheio. Então aí você fala, puta, eu não fui capaz de fazer isso aqui, para emagrecer. Sei lá, dando exemplo, mas se você tivesse mexido na sua rotina, então tira algo fora. Só que as pessoas não querem tirar algo fora, que são apegadas. Quer só acumular, quer agregar. Exato. Legal. E aí esse livro fala disso, e aí os outros 9 pergaminhos, eles trazem uma lição sobre a inteligência emocional e espiritual das vendas. Então ele fala muito sobre o amor, sobre a capacidade de você estar ali de forma genuína com as pessoas, de como você se entrega, de como você tira as suas necessidades da mesa, entendeu? Para você deixar as necessidades do outro entrar. Sim. Ele fala muito de como você fazer as intervenções, né? Então, né? Porque um bom vendedor, ele é um consultor, né, Paulão? Totalmente. E aí ou você se intromete na vida do cliente ou ele vai achar alguém que vai se intrometer. Porque o que ele quer uma intervenção, né? Assim, no fundo você fala, ele está querendo só comprar tal coisa. Não, ele quer uma informação. Beleza, se você estiver vendendo água é água. Ainda assim, existem águas de 2 e águas de R$30. Exatamente. Depende do caminho. E ainda assim dá para você vender uma água de 2 de maneira consultiva, né? Dá, exatamente. Então é isso, né? Então se você, a forma de fazer intervenção, a forma que você, né, a forma que você se intromete, no bom sentido, a forma que você interfere, né, faz toda a diferença no que o cliente vai fazer, né? Então, e por isso que você disse que esse livro foi a porta de entrada para a psicologia. Foi. Porque ele começou a te dar essas aberturas de cabeça para entender um pouco mais as relações humanas. Eu comecei a entender os fenômenos. Aí eu comecei a entender. Falei, é por isso que esse cara confia. Por que você falou, eu vou atrás da psicologia? Então, eu comecei a fazer essas perguntas bem de crise existencial, né? Porque aí, sei lá, tinha o cara que trabalhava comigo, você deve ter ouvido, eu tô falando aqui porque ainda tá gravando, né? Você ouviu 50 vezes eu falar isso já, mas tinha o cara que trabalhava comigo lá que tinha 50 e poucos anos, tinha filho. Puta responsabilidade, aí tinha passado 90 dias e ele não tinha vendido. E eu tinha vendido 4 imóveis. Falei, cara... Não tinha responsabilidade nenhuma, morava com a mãe... Falei, Deus, não faz sentido, esse cara tá precisando de dinheiro e eu, o que tá acontecendo, né? Tipo, eu vi ele fazendo as coisas. Então eu ficava tentando buscar essas respostas e tal, e aí, após ler esse livro, eu comecei a entender algumas coisas de por que as pessoas... Porque, cara, a primeira coisa que eu percebi quem vendia o imóvel comigo rápido. Então, quando eu pegava o imóvel do Paulo e vendia rápido, o que tinha acontecido que era semelhante? Porque depois de 5, 6 vendas, eu lembro que eu tinha uma agendinha assim, e aí quando eu vendia, eu pintava tudo com marca-texto de amarelo aquele dia e escrevia. Então a agendinha ficava aquela agenda assim, parecia diário de menina depois. Eu enfiava as coisas no meio e tal, escrevia porque eu queria ter o histórico. Então quando eu voltava ali, eu lembro que eu via venda por venda. Né? E o que eu comecei a perceber foi que eu vendia o imóvel mais rápido das pessoas que me contavam segredos. Então, quando a pessoa falava de algo íntimo dela comigo, acelerava o processo. Você pegou essa sacada aí, de quando a pessoa se sentia à vontade em se abrir para você. Um padrão. Acontecia a venda. Era um padrão. E assim com o comprador também. Então, se o cara começar... Então, assim, teve o cara que chegou pra mim e falou, não, mas que puta, cara, traí minha esposa, tal, não sei o que, aconteceu os negócios que eu tô precisando vender, porque a gente tá separando. Então, quando ele abriu o jogo, ali, sabe? E aí tinha gente que no começo assim, pô, cara, o cara não me conhecia, daqui a pouco ele tava me contando os negócios, eu falei, nossa, mas por que ele tá me contando isso, cara? Né? Tipo, se eu ligar pra tal pessoa e contar isso, ele tá frito. Por que tá se abrindo comigo? Por que tá confiando em mim dessa forma, entendeu? Ele tá me contando um negócio muito particular da vida dele. E aí, né, tipo, analisando isso, eu comecei a entender essa fenomenologia aí da confiabilidade, né? Certo. É o gatilho da confiança, né? Então, Trust. Eles viam o comprometimento, exatamente, eles viam o comprometimento, eles entendiam que eu estava lá 100% e isso abriu uma esfera onde essa pessoa me falava, né? E no fundo, né, o cara que está vendendo um imóvel no mercado imobiliário, que a gente está falando do produto que tem o maior ticket. Sim. Então, quando o cara está vendendo um produto no mercado imobiliário,
esse vendendo é só a superfície do negócio. Uhum. Existe um motivo real, que é o núcleo, que é o core do negócio. E isso aí está velado. Porque normalmente ele não quer te dar acesso a isso. Porque isso é uma vulnerabilidade, né? Tá. Então eu estou precisando vender porque minha empresa está quebrando, eu preciso de dinheiro. Então ele acha que você vai usar isso contra ele. E muitos corretores usam. Sim. Né? Inúmeros casos de coisa errada. Né? Então, enfim, então é aquilo. Mas assim, mas ao mesmo tempo é o ponto que se você souber, você consegue falar mais, de uma forma com mais veracidade com o cara, né? Eu consigo falar, Paulo, já que é isso aqui que você precisa mesmo, cara, então, pra você não passar 12 meses aqui e piorar isso, o caminho é esse aqui, ó. Se fizer sentido para você, eu acelero isso aqui, né? Então, parte do que a gente fala da venda consultiva, né? Sim. Então, eu comecei meio que a entender esses movimentos através da humanização do livro, né? Através de observar os fenômenos. E aí, num certo dia, eu estava conversando com meu pai, falando para ele das coisas que estavam rolando, né? Que eu tinha mudado para Mogi Guaçu. E aí ele, por algum motivo, ele me falou que na época, antes de casar com minha mãe, meu pai foi missionário, né? Quase que Samuelzinho não... Quase que meu pai virou padre e Samuel não veio para a vida. Não era isso que Deus queria, né? Mas ele fez um curso de parapsicologia. Ou melhor, ele quis fazer esse curso, chegou a se inscrever, depois como acabou todo esse negócio de missionário, ele não fez nada. Tá. E aí meu pai começou a trocar essas ideias e eu fiquei... Sabe quando liga um negócio? Nossa, aí faz sentido, né, cara? Aí tal, porque não tinha ainda... O Og Mandino é um livro de autoajuda, mas não tinha essa classificação. Em 2000 não tinha essa classificação. Entendi. De autoajuda aqui no Brasil. Isso aqui, não tinha essa parada. E aí ele me falou isso mexeu, aí eu voltei com isso na cabeça. Falei, pô, se for atrás de entender mais a psicologia, eu vou me entender mais, vou entender mais os clientes, vou virar um corretor muito diferente, né, cara? Eu vou ter sensibilidade. Minha mãe sempre quis que eu fosse médico. Tá aí um caminho, né? Ali, né? Não é médico da mente, né? E aí eu falei, pô, legal. Aí fui pesquisar naquele ano e abri o curso de Jaguariúna. E aí eu já tava na minha cabeça sobre, sabe, querendo achar motivo para voltar para Jaguariúna. Que eu ficava lá de segunda a sexta em Mogi Guaçu e sábado e domingo eu vinha para Jaguariúna. Uhum. Minha namoradinha da época lá e tal. E aí eu tava nesse caminho de falar, como eu volto? E aí a faculdade foi o caminho, em 2005, cara. Eu comecei faculdade de psicologia na FAGE. Faculdade... E aí foi quando você ingressou lá? Foi, cara. Estimulado pelo mercado imobiliário, Sim. com todas essas questões que foram surgindo na sua cabeça, você querendo buscar respostas. Sim, mano. E fazendo esses paralelos com as suas anotações e tudo mais, você... Sim. Foi. E isso aí, como é que foi esse destravar? A hora que você foi pra lá, realmente isso aconteceu? Você conseguiu achar suas respostas? Cara, consegui. Não foi passe de mágica, assim, né? Mas eu acho que as respostas a gente sempre vai encontrar quando você está procurando, né? Aí depende dos ambientes. Exatamente. Depende dos ambientes que você vai encontrar em uma velocidade, de um jeito, de outro, né? Então tem até coisas que eu encontrei na faculdade, mas fui entender fora da faculdade, assim, né? Porque é tudo muito sutil, né? Tudo muito delicado quando você entra nessa esfera, né? Sim. E aí você começa assim a entender melhor, comecei a tentar entender melhor as relações com a minha mãe, com meu irmão, com a família, com todas as coisas psicológicas que tinha vivido, né? Porque a faculdade de psicologia tem as pessoas que buscam a faculdade porque eles acham que é mais barato pagar a faculdade do que o terapeuta, né, mano? Tem uns malucão que são, nossa, quantos saíram tudo. Eu falava, cara, por que você está fazendo isso, né, cara? Mas é óbvio que a faculdade de psicologia tem uma parada sobre você se curar, né? Porque, cara, se você não conseguir começar a entender o seu próprio sistema psíquico para você poder começar a trabalhar ele direito, né? Como que você vai né, gerar essa esfera para o outro, né? Então tem essa parada, e essa parada foi bem interessante, foi bem forte, assim, né? Tipo, comigo foi mexendo em várias coisas, né? No primeiro ano da faculdade eu quebrei a perna. Então, assim, né, hoje eu sei que, né, Deus fez tudo num caminho muito lógico, né? Porque eu consegui entender o trauma no terceiro ano da faculdade de psicologia, quando eu analisei a minha perna quebrada no primeiro ano. Você foi entender o porquê que aconteceu aquilo. Eu fui entender os traumas na vida. E aquilo foi gerado por um trauma. Quando eu faço o trauma lá, que eu pego o aí eu explico, né? Você já viu o drama, tal. Aí eu pego o trauma, tiro o U, vira trama, que você vai tramar a sua vida. Aí você tira o U, aí você faz a pressão no U e vira o V. Isso são todas linhas de raciocínio criadas por você. Sim, mas em cima da logoterapia e do humanismo, baseado em Abraham Maslow, Viktor Frankl, os pais de
pessoas que eu estudei, né? Aí eu fui criando, na verdade, as linhas de raciocínios para mim explicar isso para as pessoas entenderem. Meus pacientes na época, as pessoas que eu queria ajudar, né? Isso tudo foi caminhando e você continuou no mercado imobiliário? Cara, eu saí no fim. Mas peraí, você foi buscar respostas para entender o mercado imobiliário e saiu do mercado imobiliário? A gente é muito louco, né? O ser humano é um negócio, né, meio. E você tem que viver, cara. Eu sou muito a favor, você sabe, né, irmão? Sou muito a favor de se entregar, né, cara? Sim. E aí, cara, pra mim é 2 segundos pra mim me entregar mesmo, porque você tem que entender os movimentos e tem muitas respostas nos movimentos, né? Então, pra mim aconteceu esse negócio da minha perna quebrada, que eu quebrei a perna em março de 2005, né? Fraturei a tíbia e o perônio, jogando bola, brincando, né? Assim, fiquei 9 meses de gesso, então esse primeiro ano da faculdade foi meio que esse corre. Eu continuei no mercado imobiliário, eu ficava no plantão lá em Jaguariúna, que aí eu saí de Mogi Guaçu e fui trabalhar numa imobiliária de uns caras de Jaguariúna, que é a TC Imóveis, com o Fred, com o Bigo, uns caras de gente boa. E aí tava lançando um empreendimento de Jaguariúna que é o Jardim Europa. Tá. E aí lá eu ficava lendo livro de psicologia e ficava no plantão com a perna pra cima, ninguém queria ficar lá. Aí eu ficava recebendo o cliente e vendendo lote. Nossa, vendendo lote adoidado lá. Foi uma época que o lote era 20 mil reais. Olha que beleza. 2005, cara. Um lotinho de 20 mil reais. Ia que nem manteiga. Foi o primeiro ano da faculdade. Aí eu saí de Mogi Guaçu, porque como já tava muito correria na faculdade, eu fiquei, acho que 2 meses da faculdade eu fiquei indo e voltando de van. Depois já comecei a vir de carro. E aí, o falecido Azevedo, que é pai da Andréia, da minha boadrasta, boadrasta é uma forma boa de você falar direito com a sua madrasta, que é uma boa pessoa, né? Então, a minha boadrasta Andréia, né? O meu vozito, que era o seu Azevedo, que era o pai dela, ele tinha aposentado, ele estava dando consultoria nessa imobiliária de Jaguariúna, que ia ter um empreendimento. E aí ele falou, por que você não vem aqui trabalhar comigo, me ajudar, vai ter um lançamento e tal? Eu falei, é agora, né? Vim para Jaguariúna trabalhar no mercado imobiliário de Jaguariúna. Falei, que benção. E morando lá, cara. Minha faculdade de Jaguariúna. Mano, eu ia de bike pra faculdade, fazer exercício. Ficou isso. Qualidade de vida. Aí quebrei a perna. Aí o negócio ficou meio doido, né? Porque até. Depois eu comecei a dirigir com a perna quebrada mesmo e tal. Enfim, comecei a me virar. Mas, né, o primeiro período. Mas foi muito louco, cara, assim, até um testemunho, porque uma das coisas de quando eu quebrei a perna que realmente mudou. É porque até esse momento eu era um cara que traía minha namorada, assim, entendeu? Tipo, moleque e tal, e não entendia muito sentido, gostava muito dela, mas, cara, fazia doideira, assim. E não conseguia ter esse controle, sabe? Mas, na verdade, isso me gerava um problema, assim, dentro de mim, sabe? Umas coisas, então eu ficava meio que andulando. Só que eu acho que isso meio que veio da minha família, sabe? De tio meu, gente que vivia isso e eu aprendi isso e parecia que era normal, né, cara, você ter tal. E quando quebrou minha perna, eu fui muito bem acolhido por ela, pela família dela. E eu tava num momento onde eu não tava sendo o melhor cara pra ela, assim, né, tava com vários enroscos, né. E aí nesse momento me fez refletir muito, porque eu fiquei na casa dela sendo cuidado por ela. Então ali... Isso que você tá falando é a conclusão que você tirou já no 3º ano de faculdade. Não, mano, isso eu tirei na quando hora aconteceu mesmo. A fratura mesmo, cara. Porque Entendi. eu fiquei muito sozinho, né, mano, assim, eu ficava no quarto, as pessoas iam viver, eu ficava lá na televisão, perna pro alto, fiquei refletindo muito e aquela coisa assim, e eu tava pra terminar, mano, quando a perna quebrou. Então, essas coisas que acontecem que era pra acontecer mesmo, né? Eu falo que é o Samuel do futuro que... É sempre você do futuro que causa o seu trauma, né? A lei de Murphy vai explicar isso. Quem não conhece a lei de Murphy vai assistir Interestelar. Aí você vai entender o que é você. Assisti esse filme por causa de você. Aí você do futuro vem e interage com você do agora, para provocar os movimentos abruptos, que é a lei de Murphy, né? Então, Deus age através da consciência. Então, é ele, você junto, confabulando com a sua vida agora para ajustar a sua evolução, né? E aí eu precisava desse ajuste, né? Então, aí isso aconteceu. E aí caiu minha ficha total, eu ressignifiquei e falei, isso aqui eu não vou fazer mais. Aí porque assim, você tem que ser homem, né? Então, mano, você não tá afim disso, você sai disso. Ou você fica ou você sai. Esse foi o grande ensinamento que você teve da época. Foi. E aí, enfim, isso aí norteou o futuro da minha vida mesmo, em termos de relacionamento. Mas depois de recuperar a perna, de fazer todos esses blá blá blá, quando chegou o meio de 2000, porque a faculdade de psicologia tem os estágios.
Tá. E aí é uma carga horária pesada. A partir do segundo semestre já começa. Então, o segundo semestre foi uma coisa meio maluca, assim, eu trabalhar no mercado imobiliário e fazer estágio. Cumpriu a carga horária de estágio. E ter que achar o estágio, tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, beleza. Aí, quando começou o segundo ano, eu fui para 2006, eu fui para psicologia clínica. Porque aí você tinha que escolher psicologia organizacional ou clínica. E aí, na minha cabeça, eu já estava muito curtindo a saúde mental mesmo, sabe? Tipo, essa parada da psicologia. Falei, cara, isso aqui é muito louco, então preciso entender isso aqui, ajudar as pessoas. Então, eu fui para a psicologia clínica, optei. E aí, comecei a trabalhar no home care. Lá da própria FAGE tinha um home care lá, e trabalhando e fazendo tudo. Aí chegou um momento que deu um estralo, que falou, ó, tinha acabado o empreendimento, eu já tinha voltado para Mogi Guaçu para prestar uma consultoria na imobiliária lá que eu tinha começado a trabalhar, para voltar a ser vendedor lá durante um período, porque tinha acontecido um movimento neles pedindo minha ajuda, eu voltei, mas aí eles me pagavam o custo, porque eu vinha de Jaguariúna para Mogi Guaçu, não voltei a morar com minha mãe, ficava lá em Jaguariúna. E nesse momento eu estava morando com meu pai e com a minha broadrasta. Eles tinham casado já. Aí nesse momento eu fui para casa dele para ficar um período, quebrei a perna, tive que ficar um ano lá, coitado dele com a Andréia. Também era uma experiência que eles tinham que passar, eu acho. Com certeza. Porque aconteceu isso lá, né? Não tinha muito o que fazer depois nesse momento. Mas aí foi quando eu decidi sair do mercado. Aí foi por causa da parte da psicologia. Eu falei, não, peraí. Eu tenho um dinheirinho aqui e tal, não sei o que, vou sair, vou focar nos estágios e depois vou arrumar um trampo. Já na saúde mental, não sei o que lá. E assim, a ideia era muito boa, mas o dinheiro acabou e os estágios era tudo estágio de R$800 por mês. Então, você falou que você pagava para trabalhar. Pagava, né? Mano, pagava para trabalhar. E aí fiz vários estágios na saúde mental, até que chegou esse momento que eu fui lá, eu lembro que eu tinha um carro tipo 2.0, não sei o que, tudo tal, eu meio que vendi esse carro para fazer uma grana e comprei um outro carro, era um Corsa daquele hatch, só que o meu era um 2.2, não sei o que, eu vendi ele era, sei lá, não lembro qual época a gente estava do ano, meio perdido aqui, mas sei lá, ele era 2005, isso era 2006, eu vendi ele e peguei um 2006 básico lá, entendeu? Mais simplão, mas novo e... fazer uma grana na diferença. Exatamente, para sustentar o negócio. E aí nesse momento eu já tinha saído do mercado imobiliário, aí eu fiquei naquela, né? Comecei a pensar comigo mesmo, falei, cara, como que faz dinheiro aqui? Falei, pô, não faz dinheiro na saúde mental, né? Tipo, de verdade. Eu cheguei à conclusão que eu tinha que trabalhar com artista no Rio de Janeiro para ganhar dinheiro como psicólogo, né? Fazendo horas, a conta do que a Unimed paga, né? Enfim, até hoje não tem, não tem o valor necessário, é por isso que a maioria dos psicólogos, enfim, nem já é um outro papo já, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, a maioria dos psicólogos eles não curam porque se eles curarem os pacientes, eles vão morrer de fome. Entendeu? Então, você não faz sentido curar alguém rápido, né? Vai cevando o negócio. E aí não é nem culpa deles, né? Não tem uma indústria que vai ensinar tudo isso aí dessa forma, não tem nada. Certo. Enfim. Mas aí eu olhei para psicologia organizacional e aí uma professora falou, você não precisa vir para psicologia organizacional porque você vai perder um ano de psicologia clínica. Ela falou, continua na parte clínica, mas vai atrás de trabalho, você tem veia corporativa, você é vendedor, vai trabalhar com recrutamento e seleção, vão te dar, né, tal. Aí eu falei, beleza, aí eu achei um estágio numa empresa ali perto da sua casa, em Guanabara, Campinas. Chamava Premium RH. Aí eu fui trabalhar lá para fazer recrutamento de seleção para Samsung. Aí fiquei lá 5, 6 meses, ainda pagava para trabalhar, porque eu ia de Jaguariúna de carro, tal, não sei o quê, o dinheirinho final lá que eu falei pra você que eu tinha. E aí, nesse momento, dentro da empresa, a Érica Bianco, que hoje é minha esposa, fazia faculdade comigo, mas na época era uma amiga de infância, né? Mas ela me indicou lá na Ambev, na área da administração de vendas do CSC. Tá. Isso foi final de 2006. Foi quando você foi para Ambev. Em Jaguariúna. Sim, entrei no plano verão lá, tipo setembro, aquele plano que acelera as coisas, o cara contrata um monte de gente. E aí assim, aí começou, né, aquelas coisas, né? Aí eu entrei, deu 30 dias eu fui efetivado lá, porque um cara deu linha na pipa e tal. Você entrou como estagiário? Entrei como terceirizado, né, pela Manpower. Tá. Isso, Manpower era uma empresa, contratou, só que aí como um cara saiu fora da operação, eu já estava fazendo as coisas, a mulher pegou e me efetivou. Aí fui efetivado lá na DM mesmo, né? Aí, cara, aí foi que começou a carreira dentro da Ambev, 2007. Né? Então eu entrei e fiquei pouco tempo como temporário, foi 45 dias. E na Ambev você ficou quanto tempo?
2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 5 anos. 5 anos. Não sei se completou 5 anos. Não. E aí foi onde você conheceu uma empresa com uma cultura forte, Fortíssima. agressiva. Cultura assim, da breja. Além dessa cultura da breja, também a parte corporativa. Que na época, hoje mudou muito, né? Mas na época eles pagavam mal, mas dava cerveja, né, cara? Cerveja. Isso mexia com os nossos Nexerne. Ainda mais na idade que só, pô, muito legal, cara. Ninguém tem Rugarden aqui, cara. Eu tenho. Nossa. Eu compro Rugarden, né, cara? Então era um negócio meio... Agora, esse final de semana, eu vi lá, Rugarden tem lata, né, cara? Sim, sim. Nem sabia, cara. No aniversário, tava lá, latida Rugarden. Eu olhei e falei, mano, os caras enlatou esse negócio, que louco. E Samuel, esses 5 anos de corporativismo lá, o que isso aí acrescentou para você como essência, como... Cara, que te trouxe bagagem? Não, eu comecei a ver gestão de pessoas, né? Tá. Então me impressionou muito, né? Porque aí eu entrei com esse norte. Falei, cara, eu vou entrar. Entrei na área de vendas, administração, era analista de venda, né? Dentro do CSC, Tá. que é um centro de serviço compartilhado. Tinha 1000 pessoas lá trabalhando e a gente ficava fazendo o tratamento dos pedidos que vinha de fora pros, chamava S, né? Autosserviço, que era macro, essas grandes redes. E ali você começa a falar, pô, o que essas 1000 pessoas sentadas aqui, né? Então, ambiente, né? Ambiente com meta, tal, matinal, as sequências, né? A gestão de pessoas e job de, né? Descrição de cargo, SLA, né? KPI, tipo, preenche isso aqui, faz aquilo, tal horário, fecha isso aqui, tem que conversar com não sei quem. Então, assim, puta rotina massa, né, cara? Legal, então você vem toda essa bagagem que você vem falando desde quando você moleque lá trabalhando, criando rotina, aprendendo, mercado imobiliário, psicologia, agora numa grande corporação multinacional, né? Que te deu toda essa bagagem aí de organização. E eu vou dar uma acelerada até por causa do tempo aqui, porque a gente tem que chegar no negócio ainda, né? Vamos. Mas depois dessa etapa da Ambev, qual que foi o próximo passo? Cara, do ADV da Ambev eu fui pro Oak, Projeto Oak, Canadá. Uhum. Então eu acho que é importante porque a terceirização do administrativo de vendas, que foi para o Wipro, que era uma empresa indiana, aconteceu uma movimentação gigante de pessoas. E na época eu já tinha lá Quanto tempo tem? Tem pouco tempo, não? 15. Caraca, velho, passou 1h30. Oh. Eita! E aí, basicamente, tem que acelerar agora então, né? Então assim, fui pro Oak, teve essa Wipro, então terceirizou as melhores práticas, e aí eu participei dessa terceirização, em passar isso para o Wipro, e foi bem interessante. Como eu tinha a faculdade lá de psicologia, eu consegui a bolsa dentro da Ambev. E aí, meio que safo e tal, mas aí eu descobri que, cara, se eles me mandassem embora, o cara que era meu gerente ia perder o bônus dele, porque ele me deu a bolsa. Então os caras ficavam querendo me mandar para um setor lá que era para tirar a nota, eu falei, não vou, manda embora. Então eu meio que fiquei meio chave em cima disso. Caminho de... Até o momento que meu gerente chegou para mim, amado Toninho, e ele falou, cara, mas qual que é o desafio que você quer? Tal? Eu falei, precisava aprender inglês. Eu lembrava que tinha o setor do Oak, todo mundo falando inglês lá, eu falei, preciso aprender inglês, tal, né? Preciso me dedicar a isso de alguma forma. E aí rolou. Aí eu fui para logística na parte da Infocel, que era a célula de informação. Então eu fui trabalhar com uns nerds que ficava programando um monte de planilha e eu basicamente virei um comercial dessa célula de informação. O cara que era gestor na época, que é o Rojo, ele teve essa visão de que eu era um cara meio que humanizado e que eu conseguiria também performar ali, ajudar a equipe a ter uma sinergia legal. E aí fiquei nessa Infocel durante um tempo, trabalhando com a operação do Canadá lá, todas as... Como que chama lá mesmo? Os estados? Esqueci agora. As províncias, né? Províncias. Exato. E aí depois disso eu escalei para Human Resources, que foi quando eu fui para People lá, né? Tá. Então eu fui para a área de RH que cuidava do Canadá. E de lá, a minha ideia era... Eu queria seguir no mundo corporativo lá dentro, a minha ideia era vir para o chão de fábrica. Eu queria me formar em psicologia e trabalhar na fábrica para levar a humanização para os peão lá, para a galera. Falei, você tinha esquecido do mercado imobiliário nesse momento? Já estava totalmente Cara, eu imerso. fazia gestão patrimonial para alguns clientes, assim. Eu fazia, não ganhava nada, mas os caras me ligavam, eu compro isso aqui, vender aquilo, legal, tal. Ficava dando umas consultorias assim, mas sem cobrar nada. Mas eu cancelei meu crédito, acabou tudo. Pra mim, passar da régua mesmo como corretor. Uhum. Muito feliz. E aí foi isso. E aí aconteceu que surgiu viagens para o Canadá, fui para o Canadá. Pela empresa. Fiquei um tempo. Cara, não fui pela empresa.
né? Fui por conta própria, mas conheci a empresa lá, tal. Minha prima mora no Canadá, em Bradford, então, umas férias, meio que casei útil ao agradável e fui. Nunca viajei pela Ambev, assim, com eles pagando, né? Mas depois fomos para a Europa também, aí, enfim, acabei conhecendo lá em Interbrew, em Bruxelas, trombei a galera, mas sempre viagem minha mesmo, que a gente fazia questão de ver a companhia lá, né? Mas sem trabalhar. Sempre estava meio que tirando as minhas férias e fazendo esse corre. Mas nessas viagens, foi onde numa delas, essa da Europa, eu já estava muito satisfeito, porque eu tinha me formado em psicologia e o meu plano de carreira não estava sendo cumprido. Tá. E eu tinha feito o que tinham me pedido. Então ali para mim tinha tido uma quebra já mudou o gestor que tinha me prometido, entrou outro e tal. E os caras estavam tentando se virar lá para realizar o que eles tinham me prometido. Aí numa dessas de tentar me virar, me mandaram para um CDD, eu fui fazer umas entrevistas para trabalhar em RH no chão de fábrica. Eu sei que, cara, aí foi tudo muito decepcionante, assim, foi caindo, foi desmoronando tudo. Até a hora que eu falei, cara, já era, eu vou sair daqui. E eu não tenho como sair com a mão atrás, então esses caras vão ter que me mandar embora, porque a Ambev não mandava embora, né? E aí eu usei realmente toda a minha capacidade psicológica, com todo o jogo necessário, assim, um jogo honesto, bem fair, por sinal, porque eu nunca escondi nada de ninguém. Eu só falei, ó, eu não trabalho mais por meta nenhuma aqui dentro, então não adianta vocês falar pra mim, eu vou fazer o básico mesmo, sabe? Que vocês me pagam pra fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, esse a mais aí. E lembra de avisar as pessoas que dependem do meu a mais, que elas vão bailar também. Então, jogou na mesa. Joguei na mesa. E aí eles iam me cobrar, eu falei, não, conversa com ele lá, porque eu avisei ele, não sei porque ele colocou a sua meta atrelada à minha, porque eu não vou cumprir ela. Aí você fez toda essa amarração. Fui fazendo até conseguiu chegar ao seu objetivo. Mas teve muito desgaste emocional. Teve muita coisa que aconteceu ali que foi feito assim pra mim sucumbir e falar tchau. Igual um amigo nosso já aconteceu, né? Sim. Vou sair fora daqui, senão eu vou dar um murro no cara que pediu demissão, né? Tipo, enfim, então, mas assim, e não é sobre a Ambev, né? É sobre o mundo corporativo mesmo. Essas coisas acontecem, ponto final. Não tem nada contra a companhia, tipo, super legal a empresa. É uma empresa que enaltece o Brasil até, enfim. Mas aí foi quando eu saí em 2011, eles deram a minha demissão. Foi muito legal porque normalmente a demissão, o cara chegava de manhã na sua mesa lá, avisava e eles tiravam você e você não podia nem voltar a pegar suas coisas. Vinha alguém, colocava as coisas na caixa e levava, né? A minha demissão, os caras fez questão de pediu pra mim dar tchau pras pessoas. O Silvio na época veio e falou, consegui, cara! Se abraçando, assim, comemorando que ele conseguiu a parada, né? Uhum. E eu já tinha falado que eu estava, porque eu estava começando a planejar a empresa, que foi a empresa de skate. Eu tinha comprado molde, já estava planejando tudo, porque eu voltei da Europa já falando, mano, isso então aqui. Então você saiu da Ambev e abriu só a fábrica de skate. Sim, a marca Colina Boards. Abri a Colina Boards e, cara, foi uma coisa muito da hora, assim, resumindo em poucas palavras. Eu acho que a Ambev foi MBA no mundo corporativo, gestão de pessoas, performance, educação corporativa, tudo que tem a ver com capital humano, desenvolvimento, gestão. E a Colina Boards foi MBA em marketing, né, em brand, né, porque aí que foi um belo de um trabalho que vocês fizeram, cara, né? Os meus irmãos lá, o Pedro Silig, Rafael Azevedo, né, os caras desculpa a expressão, os caras é do caralho mesmo, assim, sabe, tipo... O cara é o melhor design de produtos que eu já conheci na vida, lembro, que é o foi Pedro. Um trabalho muito... nessa época eu já estava morando lá no Paraná. Eu conheci você em 2008 na Ambev, né? Não falei aqui, sim, mas sim. Paulão, a gente e aí eu acompanhei tudo, tanto que vocês comprou, criaram o né? desejo de eu ter uma Colina Boards, né? Não, e pra mim foi comprei meu longboard louco, com né, você. Mano? A gente começou a fazer o produto com o requinte lá que o Pedro falava. Eu era o cara comercial. É legal, top, vamos lá então. Aí daqui a pouco o Lixo, o apelido do Rafael Azevedo, ele falou, vamos fazer um filme. Fazer um teaser e tal, não sei o que. Cara, produziu aquele negócio, colocou na internet. Do nada eu comecei a receber contato de São Paulo, do Rio de Janeiro, Osklin, Farm, você fez Cavaleira. Grandes parcerias, né? Aí essas pessoas começaram a ligar para os caras que tinha marcenaria lá em Jaguariúna. A gente conseguia fabricar, sei lá, 50 shape mês, olha lá. E aí foi aí que foi grandes o marcas do cenário aí, sim, querendo a parceria com vocês. E ali eu entendi o que era a falta do modelo de negócio, né? Que me traz para esse negócio com ênfase, porque eu entendi que a falta do modelo de negócio faz vocês criar um novo modelo, né? Que era um pouco do que meu pai passou muito na empresa dele, né? Ele tinha várias ideias boas e ele não tinha colocado em prática aquelas ideias, ele tinha pensado em outra. Sim. E aí você muda sem colocar. Não conseguia então perpetuar. Você fica nesse giro. E a Colina Boards acabou vivendo isso, porque a gente montou uma empresa para vender para o cara final, um produto handmade com preço
né, diferenciado, que fechava a nossa conta. E você virou um B2B. A gente emocionou com a galera e virou um B2B. E aí não tinha margem, não tinha escala. Aí quando a gente vendeu, aí a gente foi procurar manufatura para produzir. Que foi onde vocês quebraram. Puta vida. A gente não chegou a quebrar porque não ficou uma dívida, assim, não, sabe? Quebrar no sentido de não conseguir perpetuar. Sei lá, gargalou, sei lá qual seria. Criou o gargalo do negócio, que foi final de 2013, né? Final de 2013 a gente parou com tudo, né? Um amigo meu ia ter filho, o negócio já não estava mais rodando. Desandou. A gente parou de não conseguir entregar, né? A gente parou total. O conceito da marca ficou. E parou tudo, e aí foi onde eu fui me reinventar e é o que me traz de volta para o mercado imobiliário. E qual que foi o próximo passo depois da Colina? Janeiro de 2014, eu fui conversar com a Elisa Lorenzon, que era dona da Premium RH, onde eu fui trabalhar lá no começo, uma coaching lá de Campinas. Liguei para ela, falei para ela, eu tenho 11 ideias aqui, não quero voltar a ser corretor, não quero voltar a ser seletista. E eu tô com muita coisa na cabeça. E ela foi a pessoa que olhou para todas as coisas e falou, faz sentido você fazer gestão de pessoas no mercado imobiliário. Ela falou, monta uma consultoria, coloca a maioria das coisas que você aprendeu e leva isso para as imobiliárias que eles vão comprar, né? Você tem os dois capitais intelectuais, junta aí e tal. Faz muito sentido, né? Porque você foi fazer psicologia por causa disso, né? Então, não sei o que lá. Falei, pô, verdade, né? E aí, cara, foi certeiro. Eu lembro que eu montei a consultoria antes do carnaval de 2014. Eu apresentei, depois do carnaval eu já estava trabalhando. Vendi uma consultoria de 120 mil, assim, para 12 meses de trabalho. Na imobiliária que eu trabalhei lá em Mogi de Guaçu quando eu comecei. Tá. Aí comecei a ir para Mogi de Guaçu de novo, fazer essa consultoria. Foi assim que eu voltei para o mercado. Cumpriu esse contrato? Cumpri esse contrato. No final, essa empresa queria franquear. Aí, início dessa empresa querer franquear, eu fui pesquisar franquia. Aí, comprando uma Veja Franquias em 2015, eu vi que a Remax estava no Brasil. Tá. Achei interessante, fui ver o modelo para entender, no sentido de embasar o trabalho que eu tinha que fazer. Percebi muito valor no mercado americano de melhores práticas. Falei, cara, isso aqui tem que aprender, não tem como copiar. E aí foi onde eu me envolvi, montei um plano de negócio. E aí, no final das contas, eu acabei fazendo a aquisição de uma franquia para abrir em Jaguariúna em 2015. Não tinha nada da Remax lá na época. Tipo, a empresa não tinha ainda expansão na região nossa. Aí comprei a loja. Tem um caminho ainda, hein, cara? Tem, né? Tem um caminho, cara. Meu Deus, tem um caminho. Vai ter a segunda parte. Parte 2. Olha lá, vamos lá, mano. Vamos até onde dá aí, né, cara? Eu acho que vai ter que fazer a parte 2 mesmo. É, né? Eu acho. Sim, sim. Porque agora é a parte interessante do negócio, né? É. Vamos finalizar essa parte então e a parte 2 fica pra gente entrar 100% aqui, né? Vamos. Que aí eu acho que agora, no tempo que a gente tem, eu consigo resumir, né? Porque essa parte da minha vida de 2015 até dezembro de 21, eu acho que é a parte da minha vida onde eu... Acho que você pode trazer nessa mão o que você aprendeu, quais foram os desafios, o que deu certo, o que não deu. Ó, eu comprei a franquia que eu comprei pensando sobre um modelo, porque eu tinha visto modelos dentro da Ambev funcionando. Então, aquelas coisas, não reinventa a roda gira e tal. Falei, cara, preciso de um modelo. E aí, cara, sim, super massa o modelo mesmo da franquia lá. E foi muito top, aprendi muito. Mas na hora de escalar esse modelo, eu percebi na pele... Outro gargalo. Igual você viveu dentro da colina. Exato. Um gargalo. E não por falta de fazer o que eles estavam recomendando. Tanto que em 21, quando eu saí da empresa, existia 4 franquias. Certo. Então você foi de uma para 4. De junho de 2015, quando eu comprei a primeira, a janeiro de 2015, a junho de 2020, quando fez 5 anos, eu renovei aquela e aí eu comprei mais 3 unidades. Tá. Fora a participação minoritária lá de uma unidade de Campinas que eu acabei não executando. Certo. Então era uma operação em Jaguariúna, uma operação em Mojimirim, uma operação em Guapé e uma operação em Boa Esperança. Guapé e Boa Esperança em Minas Gerais, ali em Capitólio. E, cara, comprei isso aqui pensando no modelo de escala. Foi quando a gente se conectou. 2000. É uma coisa que você já vinha vislumbrando em escalar. Porque... Crescimento. Exato. Falei, caramba, cara. Porque... né, é muito sobre assim, como você deixa um legado, porque você constrói uma empresa, aí essa empresa fica dependendo de você não consegue criar o patrimônio operacional, que é o que faz essa empresa render
né? E você está numa cadeira de acionista. Se você não conseguir construir, você não tem equity nenhum. Então, pô, não faz sentido, entendeu? Eu colocar um umbigo no balcão de um negócio que sempre eu vou ter que estar com o umbigo no balcão e o negócio vai ficar dependendo do Samuel Lana. Então, tipo, é uma escravidão esse negócio. Então, aí, né, eu comecei a olhar para esse conceito de broker que esse franquia tinha e comecei a ver que esse broker carregava muitas coisas. E que a parte de gestão era uma criação de cada broker. Não tinha um modelo. E o modelo era procurar os melhores modelos em todos os brokers e ver o que funcionava para você. Mas por isso era muito teste. Eu não tinha dinheiro para ficar testando desse jeito. Eu não tinha carteira de administração de locação para ficar chutando contratação, etc. Então, quando eu resolvi escalar, foi onde eu tive a prova de que eu não conseguiria replicar aquilo que eu estava fazendo na unidade de Jaguariúna e no Jimirim. E aí isso me assustou e junto com isso a gente se conectou. Você estava no mundo securitário, a gente ia fazer o cross-selling lá de cliente. Certo. Existia, né, uma das coisas que aconteceu interessante nesse período de 2015 e 2020 foi que em 2015 eu procurei uma sócia para desenvolver a empresa e a Érica Bianchi, me colocou na Ambev, tinha voltado da Irlanda, estava trabalhando, eu chamei ela e aí a gente começou a trabalhar junto, estavam os dois solteiros nessa ocasião e a gente casou. Um ano depois ela estava grávida do Ítalo. Em 2020 nasceu o Joaquim. Então, minha família nasceu nesse percurso. Então, sou muito grato. Então, era bastante empresa nascendo ao mesmo tempo. Né? Uma empresa familiar e eu com ela com uma empresa. E aí, quando chega em 21, ela já queria... Eu percebi que tipo, o mercado imobiliário era algo meu que ela estava dentro. E que eu precisava dar a vida dela de volta. Para ela poder pensar na família ou no que ela quisesse pensar, né? Então... Eu agradeço a sua presença nesse movimento, né, irmão? Porque dentro de tudo que estava acontecendo, né, você sabe como que foi abrupto as decisões e a velocidade das coisas, né? Mas o último semestre de 21 começou a cair um monte de sinal e um monte de chamado na mesa. E ficou claro, uma velocidade muito grande, que eu tinha que me desfazer de tudo que eu tinha construído, até porque não era muita coisa, né? E que tipo o de mais importante que eu tinha construído estava dentro do meu capital intelectual mesmo, da minha resiliência e dos aprendizados que eu carregava dentro de mim. Então, no fundo, se desfazer lá da parte física do escritório, isso aí foi meio que de boa. E aí foi quando em dezembro eu falei para você, né? A gente não era sócio ainda, né? A gente estava lá num partnership. Exato. E eu falei pra você, cara, eu vou falar com o meu sócio, que era meu sócio mesmo, e vou desfazer, vou entender se ele vai ficar, e tô indo pra Alphaville, recebi um convite para fazer um trabalho em Alphaville, que não tinha nada a ver com a Keller Williams, mas recebi esse convite, falei, cara, eu vou dar linha na pipa aqui, e aí foi muito louco, né, irmão? E aí você decidiu, através desses... Minha esposa querendo mudar de Jaguariúna pela criação dos nossos filhos, Vocês queriam mudar de áreas, de esfera, vida e mudar. Tinha a Érica, como uma boa mulher, tinha uma visão que ela falava, ó, aqui tá muito pequeno para você. Ela falava dessa forma. Falava, você quer algumas coisas e aqui tá travado. Tanto que minha conexão com a Alphaville foi porque do nada eu cheguei um dia lá, a gente estava super apertado de grana e ela gastou 10 conto para comprar um curso, né? Uma imersão. Que doideira é essa, né? Aí eu vim, né? Ela com um filho pequeno, eu vim para cá, ficar 2 dias aqui em Alphaville, né? Você lembra, né? Lembro. E eu estava no movimento ali do marketing digital, algumas coisas acontecendo. E aí foi onde tudo se assentou, né? Então, em dezembro de 21 eu tomei essa decisão. E dia 10 de janeiro de 2022 eu estava aqui, né? E parte, né? Foi aquele momento que eu falei pra você disso. E você falou, não, cara, se você... Tem que exaltar, mano, porque foi do caralho, mano. Esse mano olhou pra mim e falou, não, mas se você for pra Alphaville, eu vou também. Eu falei, como assim você vai também? Ele falou, não, eu vou lá trabalhar, porque eu já trabalhei lá um tempo e tal. Inclusive, o convidado, depois de finalizar isso aqui, é eu entrevistando o Paulo, para vocês entenderem a segunda parte importante desse projeto. Mas eu acho que, até pelo tempo aqui, eu acho que a gente podia parar aqui nesse ponto, quando você decide mudar para Alphaville, quando você decide vir para cá. E aí na parte 2 a gente começa para finalizar isso e depois inverte. Vamos parar em abril, falta só 4 meses, 2 minutinhos. Ó, abril. Porque o que aconteceu? Em janeiro a gente veio para cá, né? Certo, um projeto. Vamos desenhar a consultoria. Isso. E começamos a trabalhar dentro do que a gente foi contratado para fazer. Exatamente. Tal, janeiro, fevereiro, março. Os rumos mudam. Rápido. Que as pessoas que estavam na cabeça do negócio resolveram tomar alguns caminhos. Que a gente não compartilhava. A gente entende que não dava pra gente fazer o que a gente tinha que fazer com a nossa maturidade. Você com a sua filha para nascer. Com a minha segunda filha. Eu com meus filhos pequenos. Mudança. De nós falou, cara, a gente tem que achar os rumos aqui do negócio. E aí a gente chega no dia 4
do 4 de 2022. Onde nesse prédio aqui no Air Office eu tinha alugado essa sala, que hoje é a KW com você, onde está a sala que a gente fomentou esse negócio. É isso mesmo. E a gente sai fora e fala, cara, vamos fazer consultoria para o mercado imobiliário. E aí no próprio mês de abril, trabalhando essas consultorias que a gente estava oferecendo, acontece essa conexão nossa com a Keller Williams, né? Com o projeto da Keller Williams que estava chegando no Brasil. A gente se conectou com pessoas que vão estar aqui também, José Federighi, Jonas Federighi. Exatamente. A gente se conectou com esses caras. O Emerson, né, cara? Tem que chamar o Emerson para vir trocar ideia aqui, mano. Ele foi uma peça fundamental. Ele foi a conexão. E aí é onde a gente se conectou, então foi em abril, né? E aí, abril, maio, a gente se conectou. Abril de 22. Sim, e aí a partir de abril de 22 teve um namoro, que aí a gente pode contar na segunda parte. Então vamos fazer isso. Até chegar em agosto. Vamos fazer essa parte. Eu acho que foi muito bacana, Samuel, assim, porque por mais que a gente tenha dado bastante entonação lá no princípio, mas eu até puxei bastante o passado, porque é o passado que forma o que a gente é hoje, né? Então, sim, até para o público entender, né, quem é o Samuel Lana, sim, como é que foi construída essa história, o que aconteceu na sua vida que foi te moldando e te forjando para chegar nesse momento quando teve o contato com a Keller Williams. Sim. E aí na próxima conversa você vai começar falando por que tudo deu um match, né? O que você enxergou nessa empresa e que te fez voltar a acreditar no modelo de negócio a partir de franquias, né? Sim, no mercado imobiliário. Mas isso aí a gente conversa na próxima. E o grupo com você, né? Porque o grupo com você, irmão, é com você, entendeu, cara? Começou aqui, ó. É nóis. É nóis, tô com você, porque um dia ele virou pra mim e falou, tô com você, cara, tamo junto, vamos caminhar. Essa é a origem. Obrigado, mano, muito top. Valeu. Tamo junto. Fechou?